Padilha, Alexandre Padrilha, já deixamos esse recado. Líder, agora falando um pouquinho de pandemia, a Anvisa aprovou o registro definitivo da Pfizer, mas essa vacina não foi comprada pelo governo por divergências na negociação, existe uma questão ali de uma cláusula de que o governo tem que se responsabilizar por certas coisas, como que a empresa impõe, o governo é reticente, enfim. Como é que o senhor enxerga essa situação da postura do governo, já que também o Senado está aí agindo para permitir, né, a compra de vacinas por estados e municípios? Enfim, como é que o senhor vê essa questão da vacinação e das negociações em torno, especificamente, dessa questão da Pfizer? Olha, Carla, eu acho que aí eu defendo não é só a oposição, o PT, etc., mas eu acho que o próprio Congresso Nacional, inclusive a Câmara, soube enfrentar e deu para o governo saídas para o enfrentamento dessa crise desde o início. Aprovamos aqui projetos importantes na questão das micro e pequenas empresas, aprovamos soluções para a questão da área da cultura, da agricultura familiar, o próprio auxílio emergencial, que o governo só queria 200, nós aprovamos 600. Aliás, depois como ele é um negacionista, como eles são... Aqui vocês chamam de fake news, que eu nem sei nem falar direito esse nome, fake news. Lá na nossa terra a gente chama de mentira. Entendeu? Então, esse governo, ele experimenta com suas mentiras para ver se dá, senão ele vai mediando, vai tangenciando o processo de governar como eles estão feitos. Então, hoje, a consequência de 250 mil mortes é consequência dessa irresponsabilidade e inconsequência do governo. Porque a solução da vacina já estava posta. Mesmo saiu uma denúncia que vocês mesmos fizeram, de que lá em meados de setembro já tinha oferecimento de vacina que dava, inclusive, para universalizar. Não era só vacina para os que chama o grupo de risco. Era para universalizar, era 120 mil doses de 20 milhões de vacinas. O governo não levou em consideração isso, esse oferecimento. Por quê? Porque ele achava que a solução, como era só uma gripezinha, e depois veio com a tal da cloroquina, e que agora ele quer substituir a cloroquina por um spray que Israel está vendendo, não sei o que, etc. Então, esse é a forma do governo. E o Congresso Nacional sempre deu soluções para o enfrentamento da economia e da pandemia, etc, etc. Então, o Congresso Nacional, se vocês acompanharam, o Senado passou ontem boa parte da tarde discutindo soluções para facilitar, inclusive, essa questão da compra da vacina, inclusive, num primeiro momento, criando até condições para o setor privado ajudar a doar a vacina para o governo no fortalecimento do SUS e ultrapassando os limites aí, que nós colocamos lá 50%, 70% no primeiro momento, depois 50% no outro, o governo, o setor privado poderia comprar vacina, inclusive para si, para distribuir para os seus empregados. É a melhor solução hoje, então, filha? É a melhor solução hoje tentar achar alternativas que não dependam tanto do governo federal, por exemplo, a possibilidade de estados, municípios e a própria iniciativa privada poderem comprar as vacinas e aplicá-las? Não. A melhor solução é a responsabilização do governo federal. Por isso que está proposto lá de que, no primeiro momento, o setor privado repasse 100% da sua compra para o SUS, para o sistema SUS. Mas, no que tange essa discussão de que eles queriam repassar também responsabilidade para os estados e municípios, está colocado claramente, esse debate foi bem aprofundado ontem, de que
Se os municípios, por causa de urgência, como o caso aí de Araraquara, ou o caso lá de Manaus, etc., agirem, ou Estado ou município, mas o governo federal tem que compensar aquela compra que este ou aquele município, porventura, fez, porque isso é de responsabilidade do governo federal, sistema SUS. E, líder, ainda na pandemia, em relação à pandemia, o Senado aprovou a criação de uma comissão de monitoramento, né, da pandemia da Covid-19. Mas o senhor acredita que deve ser instalada realmente uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que inclusive já tem pedido com as assinaturas mínimas necessárias, mas que o Rodrigo Pacheco ainda não decidiu o que vai fazer. O senhor acredita que, além dessa comissão de monitoramento, deve se instalar uma CPI no Senado? Sim, porque a CPI é para buscar responsabilidades. Quem foi responsável por tratar a pandemia dessa forma? Afinal, são 250 mil mortes. E se passar mais de 10 dias, acrescenta-se mais 10 mil mortes. Então, com a ameaça da instalação da CPI, o presidente buscou uma saída alternativa de criar uma comissão, que lembrem que aquela comissão de monitoramento era das duas casas. Agora transformaram essa comissão só no Senado. Mas a nossa exigência, a nossa pressão continua com a instalação da CPI, porque já cumpriu, inclusive, todas as condições regimentais para instalar a CPI. Nós não vamos abrir mão de que pode avançar concomitantemente, uma vez que tem papéis diferentes. Líder, o senhor falou ali também da PEC em relação às reformas, né? O presidente do Senado e da Câmara, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eles falam na questão da reforma tributária, eventualmente de uma aprovação em até 8 meses, com relatório, apresentação ainda esse mês, mas é um texto que a gente sabe há muito tempo tenta ser discutido, enfim, tem uma série de dúvidas ali e pontos polêmicos, difíceis de consenso. Na sua avaliação, na avaliação do senhor, qual que é a viabilidade real dessas reformas, seja ela tributária, seja ela administrativa? O senhor acha que esse ano, porque a gente tem ano que vem ano eleitoral, né? Daí o calendário fica ainda mais apertado. O senhor acredita em uma viabilidade da reforma tributária, por exemplo, ainda esse ano, realmente, ou não? Olha, Carla, eu já estou há algum tempo aqui, embora eu tenha o cara de novo aqui, mas eu já estou há algum tempo no Congresso. E eu considero que algumas matérias, algumas situações, há que ter governos fortes no Brasil para fazer esse tipo de mudança e de transformações. Considero que, desde que eu estou aqui, passou 2 governos fortes. Quando eu falo forte politicamente, perante a relação com o Congresso, mas também em relação com a sociedade, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. Nós não conseguimos, nesse período, fazer algumas reformas mais que mexem com tudo isso. Reforma fiscal, reforma tributária, mexe com os estados, com o município, ICMS, guerra, não tem a guerra dos... guerra dos estados, do ICMS, etc, etc, etc. Então, o próprio governo está perdido, que não sabe o que propõe. Aqui, dessa questão da reforma tributária, tem 2 propostas do governo. Uma que vem do grupo econômico, outra que vem não sei de onde, etc, etc. Além de uma que está aqui desde a época do Fernando Henrique, no Congresso. Então, é muito difícil, ainda mais nesse período de pandemia, que a gente não pode se encontrar, não pode fazer funcionar, digamos assim, o processo legislativo normal e tecnicamente mais adequado para fazer essa discussão que, repito, são as comissões temáticas,
para poder tratar isso. Tem que chamar os governadores, chamar os prefeitos, chamar os especialistas, chamar os empresários, chamar os trabalhadores, enfim, de um modo geral. A não ser que queira passar na marra, como eles estão querendo passar essa PEC aqui, mas vocês estão vendo que está tendo resistência. Eles estão cá para nós, eles já estão recuando dessa PEC emergencial que eles chamaram, e etc. Então, o senhor não considera o governo Bolsonaro um governo forte, mesmo ele tendo feito aí agora o presidente da Câmara, do Senado, e o presidente, apesar de estar caindo nas pesquisas, ele ainda tem um eleitorado, digamos, fiel aí para uma reeleição, enfim, sua avaliação do governo Bolsonaro, independente da ideologia, da força dele no Congresso e com a sociedade, o senhor acha que o presidente Bolsonaro não vai entrar no rol desses presidentes que o senhor citou, Fernanda FHC e Lula? Por quê? Tu achas que ele é forte? Não, porque o povo chama ele de mito? Ou porque não sei o que mais? Ele teve quase 60 milhões de votos, né? Ou porque ele é um governo autoritário, que é diferente de forte. Você vê como eles atacam a imprensa, os jornalistas, etc, etc. Assim como ele ataca a oposição, ataca os petistas, etc, etc, etc. A gente fala considerando o contexto político atual. Não, isso aí não é governo, isso aí não é governo forte, é governo autoritário. Não, mas querendo usar um exemplo assim, senador, o senhor falou da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central passou com 339 votos. É uma base na Câmara ali que mostra, pelo menos, uma força de governo para aprovar uma PEC, entendeu? Por exemplo, é nesse sentido que eu estou falando. O governo hoje fez o Arthur Lira, fez eu acho que você também já acompanha há algum tempo isso, aqui no Congresso. Pareço nova também, mas não. Vamos. Aqui no Congresso, não. Você é novinha. Mas estou dizendo o seguinte. Você percebeu que ele saiu daquilo que ele ganhou voto lá, que ele ia fazer tudo o que acontecia, tal da nova política, e agora caiu de novo na mão do toma lá da cá? Você acha que um governo não consegue aprovar, dando um ministériozinho ali para 10 deputados, outro ministériozinho ali para 100, outro para 80, etc, etc. Ministériozinho não, ministériozão. Então, é esse o método. Isso não é um governo forte. Isso é um governo fraco, que usa esse do toma lá da cá. Como o Congresso Nacional também tem gente que se presta para isso, faz assim. Agora, líder, essa semana mesmo o presidente foi ao Congresso... Agora, na reforma fiscal, se ele gastou já todo o cartucho dele com troca de ministério, para aprovar o presidente dele lá na casa, agora acho que ele já acabou o cartucho dele para poder passar essa reforma fiscal tributária como ele quer. Acho que tem mais ministério aí, hein, senador? Tem mais ministério à disposição, líder. Pois é, porque justamente essa semana então ele vai ter que combinar, inclusive, vai ter que combinar para MP. Vai ter que combinar, já que vocês estão me provocando, vai ter que combinar com os ministérios, com os generais dele, para tirar o Ministério dos Generais para passar para o Centrão. Pois é, o líder... Essa é a contradição desse governo. Essa é a contradição de governo, que ele parece ser forte, mas ele só é forte aí com a gente, com o jornalista, com a oposição, com os petistas, etc, 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 etc. Mas aí, como é que faz ele aí agora dentro dos militares? Você viu que tem uma pressão danada para tirar o Pazuello? E está claro que a culpa de lá é da inconsequência e da irresponsabilidade e da falta de comando e de experiência do Ministério da Saúde. Mas ele não tira. O ministro que um manda, outro obedece, né?